A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez na nossa EBD Online, lição de Jove. Nesta oportunidade, iremos comentar acerca da lição de número 4, a temática, a realidade bíblica da salvação. A lição muito abençoada, segundo trimestre do ano 2024, muito abençoado para o nosso jovem. O tema principal, o texto principal, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, verso 9. O resumo da lição fala que a salvação é oferecida por Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. E aí nós temos aqui que a salvação, ela é oferecida por Deus, ela tem origem em Deus, o plano salvífico de Deus é um plano perfeito, não sofreu nenhuma alteração. Quando Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, Deus, na sua presciência, que é uns atributos divinos, onde Deus sabe, Deus conhece de forma antecipada os fatos futuro, Deus conhece. Quando Deus criou o homem e colocou o homem no jardim, e o homem veio a pecar, o plano da salvação, Deus não tinha um plano B, não tinha uma segunda linha, não tinha uma terceira via, melhor dizendo, não. Deus já sabia que o homem ia cair, já sabia que o homem ia pecar. Tanto é que o texto diz que o Senhor, ele fez, veste de pelo de animais e cobriu o homem. E ali já traz uma palavra, já traz uma profecia, Gênesis 3,17 tem uma profecia, 13,15. E Deus já está dizendo ali que o cordeiro ia ser morto para cobrir. E aí João Batista, categoricamente, no Evangelho de Mateus, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, desde o início, Deus já tem o seu plano perfeito, o plano primordial, principal, sem alteração, projeto sem alteração acerca da salvação. Então, Deus proveu em Jesus Cristo a salvação de que necessitamos para sermos reconciliados com Ele. Paulo, em uma das suas cartas, diz que Cristo foi que trouxe a reconciliação entre o homem e Deus, O caminho para chegar esse processo de reconciliação é o próprio Jesus, não é verdade? E existe aí uma necessidade, que é o primeiro ponto. Todos nós, seres humanos, necessitamos dessa tão grande salvação. A salvação não é algo ofertado por um sistema, por um processo, por alguém humano, ou um rito para ser seguido por pessoas. Não. A salvação, ela é ofertada por Deus e não é uma opção. A salvação é a única opção, a única saída que o homem tem para se salvar. É a salvação ofertada por Deus. A origem da salvação é o próprio Deus, ele é o próprio autor, ele que fez todo o processo desde o Éden, ele preparou, ele planejou, ele enviou o seu Filho para que viesse substituirmos e ser o Cordeiro substituto e nos oferecer, nos ofertar essa graça que é a salvação. Por meio qual foi promovido, foi provido, foi oferecido esta salvação. Muito bem. Essa salvação trazida por Deus para toda a humanidade, ela não tem acepção, ela não trata pessoas de diferente posição social,
grau de intelectual, cultura. Não, não. Essa salvação é ofertada para todos, né? E o apóstolo Pedro, em uma das suas mensagens, em Atos Apóstolos 4, verso 12, diz: porque não existe nem em cima da terra, nem debaixo do céu, outro nome qual sejamos salvos. Não existe. Só existe um, que é Jesus. É o único que salva. É o Salvador do mundo. É Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente. Então, nessa oportunidade, possamos compreender que existe uma necessidade do ser humano e existe uma provisão divina. Então, essa necessidade, ela só é atendida por meio de Cristo, por meio de Jesus. Ninguém pode chegar ao Pai se não for pelo Filho. Então, Jesus, ele é o único caminho que conduz o homem a Deus, que leva o homem a Deus. É o seu Filho Jesus Cristo. E aí, nós temos aqui o segundo ponto, que vai falar sobre os efeitos da salvação. E aí, a gente sabe que o primeiro processo é o processo de regeneração, né? E aí, baseado no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus vai ter um encontro à noite com Nicodemos, um homem com grande poder religioso, um homem que era o chefe dos escribas, dos fariseus, que tinha um conhecimento gigantesco daquela época, alguém que sentava na cadeira, que ensinava, que tinha um prestígio no campo social e religioso. Mas ele quis se encontrar com Jesus e marcou uma reunião, uma audiência com Jesus. Jesus foi se encontrar com ele e aí Jesus fala do processo de regeneração, né? Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus fala que o ser regenerado, ele nasce novamente. Ele diz para Nicodemos: necessário é nascer de novo. Jesus fala de mensagem tão profunda, de mensagem tão especial, mensagem poderosa, revelação de Deus por meio de Cristo para a questão salvífica, que Nicodemos não compreende do seu início. Jesus começa a explicar a Nicodemos, falando acerca do novo nascimento, do processo de regeneração, do processo que é um dos efeitos da salvação. Quando aceitamos Cristo, e aí nós vamos experimentar o processo desse efeito que acontece na vida do homem. O homem, quando ele aceita Jesus, ele vai acompanhar na sua vida sinais que vai evidenciar publicamente que ele está passando por um processo de regeneração. Por isso que Jesus falou com Nicodemos acerca desse evangelho, que precisa ouvir o evangelho, precisa se arrepender e crer nesse evangelho para que possa experimentar o processo de regeneração. O segundo efeito da salvação fala sobre a justificação e adoção. A justificação é um ato vindo de Deus, em que há um reconhecimento de que fomos absolvidos de nossos pecados. E, portanto, não há pendência nossa junto a Deus. A justificação é Cristo dizendo para Deus: eu paguei a conta, eles estão absolvidos. Paulo, quando escreve uma das suas cartas, ele diz assim: ele cravou na cruz, ele risca, ele rasga a cédula que era condenatória, que era o débito, mas ele pegou a cédula, rasgou e cravou na cruz, dizendo assim: está consumado, eu paguei, né? Então a justificação vem por meio de Cristo, junto a Deus, e aí não existe mais pendência. Aquele texto maravilhoso quando Paulo diz: portanto agora, né, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas vive, anda, caminha pelo Espírito. Glória ao nome de Jesus. Então, ao fato que dá pelo sacrifício de Cristo,
que nós estávamos atribuídos por causa dos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo já o fez, sendo Ele sacrifício perfeito. Agora, Ele é um sacrifício perfeito que atende todos os padrões de exigência de Deus. É Ele o nosso sacrifício, é Ele a oferta, é Ele o ofertante. Então, Ele resolve essa nossa pendência, e quem trata muito bem disso, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Então, nós precisamos entender que a nossa justificação vem por meio de Jesus Cristo. E aí nós somos justificados, e aí vem um processo de adoção, porque aí nós se tornamos irmão de Jesus. Nós agora passamos a fazer parte da família de Cristo por meio de adoção, com os mesmos direitos, como ele escreve muito bem a carta aos Efésios no capítulo 1. E aí, terceiro efeito da salvação, a santificação. Nós sabemos que a santificação é um processo contínuo, progressivo, e vai sendo operado no crente, no jovem, de forma cotidiana, né? Aqui não tem uma vez salvo para sempre, como existe uma linha teológica calvinista. Não tem essa visão de que uma vez regenerado, uma vez o processo de salvação, estamos agora perfeitos, prontos. Não. A santificação é um processo todos os dias, é progressivo, ele vai de acordo todos os dias. A gente sempre precisa buscar o Senhor. E a Bíblia nos diz, Evangelho de João, Jesus falando para os seus discípulos, capítulo de número 17, santificar na verdade, porque a minha palavra é a verdade. Glória a Deus. Então a santificação não é a adoção de uma vida isolada da coletividade, como se o afastamento com outras pessoas nos tornasse santo. Não. A santificação é um processo de separação do pecado, não das pessoas, porque santificar é separar. Porém, nós temos junto, agrupado em grupos de pessoas que não experimentaram ainda a salvação, não passaram pela experiência da regeneração. Estamos, meus queridos jovens, inseridos nesse contexto, porém, nós não nos afastamos dele, nós se afastamos do pecado. Então a santificação é um processo contínuo que precisamos continuar para agradarmos a Deus, porque seguir a paz com todo e a santificação, senão ninguém verá o Senhor. Então o processo de santificação é o processo que nos habilita a se aproximar de Deus, a estarmos mais próximos dele e ouvir, aleluia, ao soar da trombeta, a volta de Jesus, e podemos partir para estar junto com ele para todo sempre. É certo que a santificação exige de nós ações que estejam compatíveis com a nossa nova posição. Outrora, nós tínhamos a posição de pecador. E agora, irmão Gilberto, nós continuamos a ser pecador. Agora nós somos pecador remido pelo sangue de Jesus. Jesus Cristo nos remiu e nos garantiu a vitória. Ele venceu, glória a Deus, e nos habilita, e nos dá força, e nos orienta para que possamos vencer também, mediante a exposição da sua palavra, mediante, caro jovem, uma vida de oração, de consagração. É isso que nos aproxima de Deus e busca dentro de nós uma santificação, o processo de qual nós separamos do pecado e se aproximamos de Deus. Ao novo homem nascido de novo, foi dada uma chance de ser diferente, e essa diferença começa no processo de santificação. E aí, interessante, e o terceiro ponto, é importante salientar, explicar e expor que a salvação para todos, uma tão grande salvação, e Tito capítulo 2, versículo 11, diz porque a manifestação, a graça de Deus foi manifestada para trazer salvação para todos os homens.
Então não existe grupos específicos de pessoa. Não existe nenhum grupo assim no campo geográfico, o país tal, grupo tal, cultura. Não. A salvação é para todos, ela é ofertada para todos. E Paulo, quando escreve para Tito, ele deixa isso bem claro no capítulo 2, versículo 11. Ou seja, o objetivo é salvar a todos, porque a palavra de Deus deixa claro que a salvação é oferecida para todos, mesmo que nem todos aceitem o evangelho. Mesmo que nem todos aceitem, mas é ofertada para todos. E aí, fala a questão da presciência, que já citamos aqui, a presciência de Deus na salvação. É um dos atributos de Deus. Apesar de Deus saber de forma antecipada, ele não intervém na salvação. A salvação não é para um grupo que Deus já predestinou, já pré-organizou, já disse, não, esse grupo aqui vai ser salvo. Não. Deus não destinou ninguém para a salvação, nem ninguém para a perdição. Ele oferta o caminho. Ele diz, eu sou a porta. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ele oferta. Ele coloca de forma condicional para o homem. O homem é que escolhe o caminho que vai trilhar. A escolha é do homem. Deus, ele simplesmente coloca no papel de mostrar. Ele providenciou a salvação, ele mostra qual é o caminho, ele mostra quais as opções que o homem tem. Cabe o homem escolher o que Deus está ofertando para ele. A resposta humana à salvação, por um lado, a salvação é para todos, por outro lado, é preciso que o ser humano corresponda ao chamado de Deus. O ato de confessar Cristo. O ato, meu caro jovem, de entregar a vida ao Senhor é uma forma de dizer assim, eu escolho Deus. Eu escolho Deus. E a gente quer encerrar com aquela narrativa onde existe uma situação ali do cárcere, onde estava ali Paulo e Silas, e eles foram socorridos por Deus. O cárcere abriu e todos os presos ficaram soltos, mas eles olhou para o carcereiro, ele disse, o que é que eu faço? Aquele funcionário público muito perturbado com aquela situação, e ele disse, fique tranquilo, está todo mundo aqui. Esse terremoto foi para a gente sair daqui, porque a gente precisa pregar a palavra. E a Bíblia diz em Atos Apóstolos que agora aquele homem disse, o que eu faço para alcançar a salvação? O que eu devo fazer para ter a salvação? E aí, categoricamente, os irmãos, os apóstolos responderam, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meu caro jovem, quem salva é Jesus. Quem habilita o homem para o processo de salvação é Jesus. E é Ele que vai nos arrebatar para se encontrarmos com o Senhor. Então, continue, permaneça firme nos caminhos do Senhor até que Ele venha. Se inscreva no nosso canal, seja canal de bênção para outras pessoas. Curta, comente e compartilhe na IEADALP Oficial. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81
98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 8198883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.